Eu já ouvi muitas pessoas falando sobre corporeidade, mas a percepção de corpo muda com a historicidade. Cada povo, tempo e cultura, sob padrão de corpo, valoriza uma particularidade. Quando trato da história, observo algo bem inusitado. Com o passar do tempo e o discurso transformado, o conceito do que é corpo também foi alterado. Com toda a modernidade, o mundo agora é diferente. Cyberespaço e realidade virtual mudaram os paradigmas da gente. O próprio sentido do real tornou a pergunta latente. Surgem assim muitas questões. Quem somos nós, humanos? O que é essa tal corporeidade? Esses corpos estão insanos? O que é ser um corpo, afinal? Quais possibilidades experimentamos? O homem da Grécia Antiga, o nu masculino exaltava. A beleza, o corpo idealizado, o cidadão grego glorificava. Os moldes de uma sociedade, o corpo perfeito moldava. Em períodos posteriores, o corpo tem outra dimensão. No cristianismo, por exemplo, a nudez se torna proibição. O corpo é fonte do pecado, a alma é ponte de salvação. Nessa representação do mundo, a Idade Média traz dualidade. Entre as cantigas de amor e toda a católica religiosidade, o mundo é compreendido entre carne e espiritualidade. Nessa visão dupla de corpo, o feminino é encarado. Do ponto de vista cristão, pensar no corpo é pecado. Na poesia dos trovadores, corpo de mulher é exaltado. A dualidade da Idade Média foi com o tempo modificada. Ao chegar no século XVI, sexualidade é velada. Puritanismo e vergonha era a ideia apresentada. Assim, o corpo mais roliço tornou-se o modelo ideal. Ancas largas e seios grandes era feminino e natural. Não mais o corpo estreito, negação à ideia medieval. É também no século XVI que se constitui a racionalidade. Já estamos no Renascimento, antropocentrismo e cientificidade. Corpo, objeto da medicina, ruptura com a alma e espiritualidade. Descartes, no século XVII, sobre o corpo também vai tratar. Com discurso mecanicista, atrela o existir ao pensar. Corpo é coisa, autômato, alma é o que faz cogitar. Com as práticas científicas, o corpo passa a ser dissecado, objeto de intensas experiências, pela alma não é mais animado. Assim como o espaço e a natureza, corpo é máquina, desacralizado. No século XVIII, ideias iluministas, um corpo dócil a serviço da razão. A fórmula geral é a disciplina. Havia necessidade de manipulação, delimitação de um homem moldável, um ser pacífico de exploração. Foucault falou sobre esse corpo útil, um corpo a serviço do capital, máquina oprimida e manipulada, ferramenta da Revolução Industrial. Os corpos humanos, docilizados, tornam-se sujeitos de dominação total. A evolução da sociedade industrial, o fazer técnico-científico elevou. Toda a inovação tecnológica, novas atividades estimulou. A busca intensa por liberdade, a compreensão de corpo mudou. O corpo agora é servo da beleza. O consumo torna-se padrão. Para consumir precisa de dinheiro. O dinheiro é fruto de produção. Para produzir precisa de saúde. Corpo é elemento de aceitação. Em consequência, no mundo atual, a busca pela beleza é incessante. O modelo de corpo é midiático. Ter saúde parece interessante. A estética é o fundamental. O objetivo angustiante. Nesse caminho filosófico, já falamos de corpo-objeto, o desvendar da anatomia, da medicina, o projeto. E já falamos de corpo dócil, mas esse cordel não está completo. Tem ainda o corpo vivido, que o Heidegger vai contemplar. Ele fala sobre um ser no mundo, trata sobre um tal de corporar. Abordagem muito profunda, mas vou tentar explicar. Heidegger pensa o corporar numa crítica à objetificação. Assim, entre o corpo e o mundo não existe alguma separação. O ser humano só é no mundo sendo, não é simples sujeito de abstração. O corpo natural anatômico, para Heidegger, não é corpo vivido. O corpo material termina na pele. O corporar tem outro sentido. Não é alguma coisa quantificada. É um modo de estar no mundo. O existir não pode ser medido. Para terminar esse poema, propomos uma certa reflexão. Ao entender o corpo como máquina, ou um objeto de exploração, como a natureza é tratada? Seria uma coisa de negociação? De que forma pensamos o outro, a fome, a miséria, a guerra? Como enxergamos as dores, se é lucro que se espera? Como eu corporo no mundo? De que forma existo na terra?